Mas vamos lá. Bom, para quem leu o livro, para quem conseguiu acompanhar, aonde posso arquivar o áudio? Vilma, tem um desenho de um microfone. Vai estar assim, ativar mudo ou desativar mudo. Você clica e consegue ativar. Vê se você consegue. Se não, qualquer coisa, você tenta sair e entrar de novo. Como eu tinha comentado ontem, é muito bom que seria ideal que todos conseguissem ler o livro para acompanhar exatamente o que a gente está falando aqui, citando as páginas, mas se não der, não tem problema. Mas para você conseguir captar melhor, porque assim, a gente faz um apanhado geral, um panorama, mas não consegue extrair tudo o que o livro em si quer dizer, né? Então, não é uma coisa assim, uma live que eu estou falando para vocês de um livro, é um livro que vocês mesmo tendo a oportunidade de ler, a gente vai recapitular algumas coisas que vocês já tenham lido. Então, é muito importante, se você conseguir ainda dar tempo, se você não conseguir comprar ainda, compre o livro para você acompanhar junto e conseguir ler, porque assim, o livro é enriquecedor. Não daria para a gente pegar estrofe por estrofe do livro. Como eu disse, a gente faz um panorama, um apanhado, mas seria muito importante que você conseguisse ler o livro todo, porque também assim, uma coisa é você não ter lido o livro e de repente vir aqui ouvir as minhas experiências, as experiências de outras pessoas, você vai aprender também, mas lendo o livro você vai ter as suas experiências. É a mesma coisa quando a gente vai ler a Bíblia, né? Você pode até escutar um devocional aqui, uma leitura guiada ali, mas nada se compara ao seu momento, à sua leitura, aquilo que o Espírito Santo vai falar com você, e você vai lembrando das suas situações, das suas necessidades, e aí então você vai conseguir, assim, extrair o máximo, né, daquela leitura. Então é importantíssimo que você consiga fazer a leitura também por si só no seu momento, tá? Então, no primeiro ponto aqui que eu queria falar desse segundo capítulo, que tem por título A Mensagem, então, só recapitulando uma coisa: o livro tem 6 capítulos. O primeiro capítulo que foi falado, eu falei ontem, mas é que passa rápido o tempo, né? Não foi ontem, foi terça-feira. A Terrível Verdade. Então, no primeiro capítulo, a gente conseguiu constatar a terrível verdade de que o sofrimento existe e de que aceitá-lo, aqueles que a gente não pode mudar, é a melhor forma de a gente conseguir lidar com esses problemas, com o sofrimento e deixar com que eles nos transformem, né? Então, o capítulo 1 trouxe a terrível verdade, ela citou vários exemplos, várias situações que ela viu ali, a autora viu, de sofrimentos perto dela e que não chegavam nem perto daquilo que ela estava passando, e como é preciso uma fé madura para compreender essa terrível verdade. Esse foi o capítulo 1. Capítulo 2 de hoje, a mensagem. Então, nós teremos mais. Capítulo 3, aceitação. Capítulo 4, gratidão. Capítulo 5, oferta. E capítulo 6, transfiguração. E é bem legal esse livro porque a leitura é rápida e profunda e é uma leitura dinâmica pelo que eu vi, assim, pelo que eu percebi, nitidamente são os 6 passos para lidar com o sofrimento. Então, primeiro traz a verdade, segundo, a mensagem por trás do sofrimento. Aí, terceiro vem a aceitação, gratidão, oferta e transfiguração. Então, ao final do livro, e é um livro que, assim, eu quero até, já li a segunda vez para preparar o material, mas quero ler a terceira, a quarta, porque a gente precisa estar todos os dias em contato com a terrível verdade, né, do sofrimento. Valdinei, acho que seu áudio ainda está aberto, eu não estou conseguindo fechar o seu. Ah, agora eu consegui. Então, nesse primeiro ponto do segundo capítulo, nas primeiras páginas do livro, ela vem trazendo o exemplo clássico de Jó e clássico para ilustrar o sofrimento. Se a gente for pegar toda a história de Jó, inclusive na leitura da Bíblia que meu esposo faz esse ano no capítulo de Jó, no livro de Jó, foi abordado e esmiuçado muitos detalhes importantes que a gente não conseguiria falar aqui. Mas ela fala muitas coisas pertinentes que acho importante a gente relatar aqui, a gente ressaltar aqui, que é o fato de que, antigamente, era assim: um homem justo, bom, que se desviava do mal, era um homem que não podia ter sofrimento.
e aquele homem mau, ele seria castigado. Então, o homem justo recebe bênção e coisas boas, e um homem mau recebe castigo, né? A gente vê isso muito no Velho Testamento, né? E aí vem a história de Jó para contrapor toda essa visão sobre a questão de ser bom e receber bênçãos, e ser mau e ser castigado. Por quê? Porque o Jó era um homem íntegro, um homem reto, né? Se desviava do mal e ainda assim aconteceu tudo que aconteceu com ele. E não é diferente com a gente hoje em dia, porque naturalmente nós nos temos em alta conta e nós achamos que, poxa, eu sou tão bom, como é que vai acontecer isso comigo, né? Dificilmente você olha no espelho e você fala, nossa, como eu sou má, como eu sou horrível, como eu sou. Geralmente a gente se tem por alta conta, por isso que a gente tem muitos dos problemas que a gente tem a gente aqui, ó. E aí, quando vem um sofrimento, a gente fala, por que eu, né? Se eu tô fazendo tudo certinho, se eu tô. Enfim, a gente tem uma visão adâmica de nós mesmos, né? A gente não consegue identificar as nossas misérias como deveria. Então, é, esse é o primeiro ponto, que a história de Jó e o relacionamento dele com Deus nesse ponto entra nesse conflito. E é até teologicamente falando complicado para a gente até explicar para as pessoas de uma forma assim profunda por que Jó, sendo um homem bom, temente a Deus, passou por todo aquele sofrimento que não foi pouco, né? De chegar a ponto de usar caco para passar em si mesmo de tamanha era a dor. Ele definhou, né? A autora cita aqui um pouco do que aconteceu com Jó, e você pode ver mais profundamente no livro, mas aí vem esse ponto de inflexão, assim, do relacionamento de Deus, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que permitiu o sofrimento na vida de um homem íntegro, bom e reto. Então, primeira coisa, isso serve para a gente ver que na nossa vida não é diferente, e por a gente se ter, né, em alta conta, a gente costuma achar que a gente não pode passar pelo sofrimento. E aí nós entramos num segundo ponto, que é o fato de, eu quero até ler aqui, está na página 26, que é o fato de o diabo desafiar Deus, né, e dizer: será que Jó ama o Senhor assim mesmo? Será que que Jó ama o Senhor de graça? Olha só, vamos ler aqui. Na de vocês, quem tem o livro físico, acho que vai ser diferente, porque eu li ontem algumas partes do livro e estava diferente. Então, aqui no meu é página 26. Não sei qual é a página. Se alguém puder colocar aí nos comentários qual é a página que vai estar isso aqui, essa parte. Diz o seguinte, ó. Segundo o qual Satanás desafiava Deus no céu. Ele diz: é claro que Jó confia em ti, mas ele confia em ti de graça? Experimenta tirar-lhe todas aquelas bênçãos, então vejamos para onde vai a fé de Jó. Aí vem um ponto que, assim, é isso que é o importante, é por isso que a gente está aqui reunido, para trazer para a nossa vida e para questionar. Quando eu estava lendo essa parte do livro, eu até corei de vergonha, cheguei a dar um sorrisinho interno, assim, porque eu perguntei para mim mesma: será que eu amo Deus de graça? E essa pergunta que eu quero fazer para você também: será que você ama Deus de graça? Será que eu e você amamos Deus de graça? Ou a gente ama se? A gente ama porque Ele pode fazer isso e isso, aquilo pra gente. E não é muito difícil a gente ser levado ao erro quanto à visão que a gente tem de Deus. Por quê? Porque o falso evangelho de hoje em dia oferece um Deus que pode trazer muitos benefícios. Então, a maioria das pessoas que vai atrás desse Deus não vai atrás dele de graça, vai atrás daquilo que ele pode oferecer. Porque é oferecido alívio de dor imediata, é oferecido bênçãos sem medidas, é oferecido inúmeras coisas que fazem com que o caráter de Deus fique distorcido para a gente. E aí vem um sofrimento e a gente percebe que não amava Deus de graça. A gente amava Ele se Ele nos tratasse de uma forma que a gente achava que merecia ser tratado. Então, o sofrimento vem para nos ensinar também isso. Muitas vezes, de que a gente não ama Deus de graça. Todas as vezes que, de repente, diante do sofrimento, você parar para questionar de uma tal forma que fazer com que você fale: Deus, por que eu?
pode ter certeza que esse seu amor para com Deus não está sendo de graça, está sendo condicionado a a um livramento, a uma bênção. E na hora que eu estava preparando aqui, lembrei de outros homens que a autora vai citar mais lá para frente do livro, mas eu quero citar aqui porque eu acho que combina perfeitamente com o que a gente está falando sobre amar a Deus de graça, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. É, no capítulo 3 do livro de Daniel, diz o seguinte: quando Nabucodonosor interroga eles, eu vou ler aqui esse versículo rapidinho. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam, né, diante daquilo que era ordenado, daquilo que o rei mandou, ele diz: E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Gente, que fé madura é essa? Que tipo de cristão eram esses? Em contrapartida, que tipo de cristão somos nós? Que tipo de cristã sou eu? Que tipo de cristão é você? Será que você de fato ama a Deus de graça a ponto de quando a sua fé for questionada por pessoas de fora, vem alguém, te questiona, e aí você, porque não sabe lidar bem, de repente, quando eu falo você, tá, gente? Tô falando de mim também, mas aqui, estamos aqui conversando. Quando eu e você somos questionados da nossa fé por pessoas de fora, por parentes, por familiares, por amigos do trabalho, por marido, ao invés de você ser firme, é revelado a sua fé, aonde sua fé está fundamentada. Porque eles poderiam, num lapso assim, falar realmente. Peraí, vou orar ali. Deus, cadê o Senhor? Se mostra aqui, Senhor. Minha fé está sendo afrontada. Mas de pronto eles responderam, porque eles amavam a Deus de graça, eles disseram a Nabucodonosor: se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele vai livrar da fornalha de fogo e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses. Nunca mais, se você vinha fazendo isso, ou se você estiver tentado a fazer, nunca mais coloque o poder de Deus, a grandeza dele na sua vida, em contrapartida da situação que você está vivendo. Não faça isso. Não faça isso. Não façamos isso. Facilmente, a gente, ao ser questionado, pode titubear. Cadê Deus? Mas aí é que entra o ponto. Eu preciso amar Deus de graça. Não é qualquer palavrinha de alguém, qualquer coisinha que vai fazer com que minha fé fique tão abalada assim. Então, Jó e esses homens, eles precisaram mostrar que amavam Deus de graça. E a gente precisa falar todos os dias que ama ao Senhor de graça. Na página 29, a autora fala uma outra coisa que eu quero citar aqui para vocês. Voltando ao caso aqui de Jó, Jó, em um determinado momento do livro, vai indagando muito ao Senhor. Então, num primeiro momento, a gente vê também um Jó que não era tão paciente assim como se fala, né? Paciência de Jó, não era tão paciente assim, ele teve altos e baixos. Isso mostra que também a gente vai ter altos e baixos, a gente vai, até a gente ajustar a situação que a gente está vivendo com a nossa fé, a gente vai penar um pouquinho, mas esse ajuste vem. E em diversos momentos, Jó interrogava Deus, Jó colocava muitas coisas diante de Deus do porquê que ele estava passando aquela situação. E diante de todos os questionamentos de Jó, Deus
respondeu, mas ele respondeu de uma forma diferente. Vamos ler aqui o capítulo 29, que ela diz uma coisa importante. Capítulo 29, não, desculpa, a página 29 do livro, que talvez no livro físico vai estar em outra página. Deixa eu pegar aqui. Página 29, não sei qual vai estar aí na sua. Ela diz assim, uma experiência própria da autora, né? Porque no livro todo ela conta de experiências próprias. Em minhas próprias tribulações e sofrimentos, Deus não me deu explicações, mas ele veio a mim como uma pessoa, como um indivíduo, e é disso que nós precisamos. E comparando, ela acaba de falar isso quando ela está falando de Jó. Em todas as indagações de Jó, em todas as perguntas, os porquês de Jó, Deus veio não com explicações do porquê que ele estava passando aquilo, mas Deus veio se revelando como uma pessoa. Deus veio se mostrando para Jó como a grandeza dele. Quando Jó vinha questionando aquilo tudo, Deus começou Agora, a falar: você estava comigo desde a fundação do mundo, então, mediante o sofrimento de Jó, o momento mais de tribulação de Jó e dos questionamentos, Deus veio e respondeu ele, mostrando a grandeza. Isso mostra pra gente que em meio aos nossos sofrimentos, nós precisamos ter uma resposta só. E muitas vezes a resposta que a gente vai ter não é a resposta do porquê que a gente está passando aquilo, mas é da grandeza de Deus. Essa vai ser talvez a resposta que você precisa. Na verdade, não a que você queria uma explicação palpável do porquê que você está passando isso, mas a resposta primordial de Deus para nós, e exemplificado isso na vida de Jó, é a grandeza dele. Como quem diz, confia em mim. Quando Deus responde às indagações de Jó, mostrando a grandeza dele, ele quer dizer o seguinte: eu não vou te dar as respostas que você quer, mas eu vou te mostrar minha grandeza. Confia em mim, só confia. Porque às vezes, quando a gente fala para uma pessoa assim, se eu falar para você em meio ao seu sofrimento, confie em Deus, você precisa lembrar primeiro quem é Deus e a grandeza dele. Aí você vai conseguir confiar plenamente em Deus. Por isso que quando Jó começa a questionar Deus, Deus mostra para Jó a grandeza dele. E é disso que a gente precisa todos os dias, desse choque de realidade. Porque por mais que a gente saiba que Deus é grande, a gente precisa estar lembrando disso a todo instante. Por mais que a gente saiba que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe muito mais do que a gente precisa estar lembrando disso todos os dias. Porque parece que por um instante, a nossa desconfiança, o nosso medo, o nosso temor diante do problema, ele vem para nos mostrar que a falta de confiança é porque, na verdade, a gente não está muito ciente da grandeza de Deus. E como isso não é palpável aos nossos olhos, não é audível aos nossos ouvidos, é mais difícil de a gente internalizar isso, mas a gente precisa, em meio aos nossos sofrimentos, às nossas indagações, às nossas perguntas, a gente mesmo ser capaz de responder. Vou confiar no Senhor, porque Ele é grande. Foi assim que Ele se mostrou para Jó. E um outro ponto importante também, que liga com esse fato da grandeza de Deus, é conhecer o caráter de Deus. Porque na página 32 aqui, para mim, na página 32 do livro, ela diz o seguinte: ela está contando uma experiência pessoal, ela fala, então me deparei pela primeira vez em minha experiência pessoal com aquele terrível porquê. Como Jó, eu não duvidava nem por um segundo que Deus estava lá em cima, que Deus sabia o que estava fazendo, mas eu não fazia a menor ideia do que ele poderia ter em mente. E a resposta de Deus a mim foi: confie em mim, sem explicações, apenas confie em mim. Essa foi a mensagem. Mas minha fé tinha de estar fundamentada no caráter do próprio Deus. Então, entenda, para a gente conseguir, entenda, gente, vê se consegue, assim, captar bem a profundidade desse livro e a profundidade desse conceito, que é o seguinte:
Se você parar qualquer pessoa na rua para perguntar se a pessoa confia em Deus, é óbvio que ela vai falar que confia, que acredita em Deus. Mas você entende que essa confiança e o alicerce da nossa fé precisa estar muito enraizado, mas muito mesmo, no caráter de Deus? Porque é óbvio que da boca para fora a gente sempre fala, vamos confiar no processo, tudo tem um propósito, Deus sabe por quê, mas será que a gente fala isso de todo o nosso coração? Será que essa é a verdade de dentro do nosso coração? Ou será que a gente fala só por um instante ali, abafar um pouco a nossa preocupação, abafar um pouco aquilo que a gente está sentindo? Isso precisa ser realmente o que a gente sente. Só que para isso, a nossa fé precisa estar fundamentada em quê? No caráter desse Deus que a gente conhece. É no caráter do Senhor que a nossa fé precisa estar fundamentada. Para eu confiar em alguém, eu preciso conhecer o caráter daquela pessoa. Com Deus não é diferente. Para eu confiar plenamente, eu preciso conhecer o caráter dele. E aí, como é que faz para conhecer o caráter dele? É aquela vida diária de comunhão. Se a gente não tiver essa comunhão, se a gente não tiver esses momentos de oração, os nossos momentos a sós com Deus, não se engane, você não vai conseguir ter paz em meio ao sofrimento. Você só vai ter essa constatação, você só vai saber, porque como você conhece, acredita na existência de Deus, você vai saber, não, Deus existe, Deus sabe o que está fazendo, mas isso não vai ser uma verdade do seu íntimo. Você fala da boca para fora, mas em diversos momentos você se pega no seu íntimo. No meu íntimo, me pego em diversos momentos vacilando. Por quê? Porque falta aquele momento mesmo de comunhão, aquele momento de estar em contato com o caráter de Deus. Porque se a gente conhece o caráter de Deus, não tem por que a gente vacilar no nosso íntimo. E ser uma coisa, sabe, gente, mais do que da boca para fora. Ser uma coisa de fato que a gente encontre descanso. Anote isso. O cristão de verdade encontra descanso no caráter de Deus. Não é em mais nada. Não é em mais nada. Não é naquilo que ele pode fazer, não é naquilo que a gente vê. A gente só encontra descanso no caráter de Deus. Porque às vezes a gente precisa, a gente quer, a gente ora, a gente tem as nossas petições ali, os nossos porquês, a gente quer as nossas explicações, e às vezes, por um segundo, a gente olha e fala, ai, talvez não é bem assim. E aí aquilo abafa um pouco as preocupações. Mas não se engane, o descanso verdadeiro só vem no caráter de Deus, porque por uma fração de segundos, aquilo no que você estava agarrado pode se esvair de novo. E é engraçado, né, que nas mais diversas situações da nossa vida, financeiro, saúde, familiar, qualquer coisa, por um breve momento, a gente consegue se apegar em uma coisa ali, uma coisa aqui. Acontece uma situação difícil, mas logo vem uma pontinha assim de bonança, e a gente fala, não, ó, ainda tem isso aqui, ainda tem esse segurinho. Aí vão se tirando todas as muletas, aí a gente fica sem nada e para ver realmente se a gente está descansando no pouquinho de provisão que a gente tem, no sinalzinho que a gente tem de esperança, ou se é no caráter de Deus. Então fica aí uma outra pergunta para mim, diariamente, e para você. Você descansa no quê? No fiozinho de esperança que você vê, naquilo que você espera, ou no caráter de Deus? Você está esperando que aquele seu problema se resolva, ou que aquele seu medo se resolva? O quê? Com o quê? Porque senão você não vai descansar verdadeiramente, encontrar um deleite no Senhor verdadeiramente. Porque você está apoiado naquela pontinha de esperança. Ai, não, acho que vai dar certo aquilo ali, acho que vai dar certo. Não, isso aqui que eu tô vendo, não é nada não, é coisa da minha cabeça. Não. Encontre descanso no caráter de Deus e não nos fiozinhos de esperança que você tenha por aí. Uma outra coisa muito importante da gente ressaltar aqui é a página 34, que ela fala, de fato, mais cedo ou mais tarde cada um de nós vai se deparar com um problema complicado, com uma situação complicada. E aí, eu quero ler aqui para vocês, que é muito forte isso que ela fala da página 34. Vou abrir aqui. É,
E essa é a lição que cada uma de nós recebe em algum ponto de nossas vidas. Presta muita atenção nisso. Estou certa de que cada uma de nós, mais cedo ou mais tarde, tem de encarar essa dolorosa pergunta: por quê? E Deus está dizendo: confie em mim. Se não há respostas às suas orações como você acha que elas deveriam ser, o que acontece com a sua fé? Por isso que a nossa fé precisa estar alicerçada no caráter de Deus. Porque se as respostas das nossas orações não são aquilo que a gente pede, não é aquilo que a gente pede, o que acontece com a nossa fé? O mundo diz: Deus não ama você. As escrituras me dizem algo bem diferente. Aqueles bem-aventurados nas bem-aventuranças. Nas palavras de Paulo, é minha alegria sofrer por ti. Você se alegra em sofrer por Cristo? Não sabemos a resposta, mas sabemos que ela está profundamente arraigada no mistério da liberdade de escolha. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele os criou com a liberdade de escolher amá-lo ou afrontá-lo. E eles escolheram afrontá-lo. Adão e Eva abusaram de sua liberdade. Gente, nós não sabemos das respostas do porquê, mas aí volta aquilo que eu falei no nosso encontro de terça-feira, de que a gente não pode esquecer que a raiz do sofrimento vem lá dos nossos pais, Adão e Eva. E todas as vezes em que a gente se perguntar por quê, como ela diz aqui, a gente não sabe a resposta, mas a gente sabe que sabemos que a resposta está profundamente arraigada no mistério da liberdade de escolha que Adão e Eva tiveram. Acho muito legal quando ela fala, Adão e Eva, Deus os criou com a liberdade de escolher amá-lo ou afrontá-lo, e eles escolheram afrontá-lo, é simples. E não fomos nós diretamente que fizemos essa escolha, mas nós padecemos por ela. Não fui eu que comi do fruto, não foi você que comeu do fruto, mas a gente padece daquela liberdade de escolha que fizemos lá atrás. Então, isso também deve servir para a gente. Ademais de confiarmos em Deus, do caráter dele, de a nossa fé estar arraigada, isso não quer dizer que os nossos sofrimentos e as nossas dores vão ser respondidas assim. Não, a gente precisa, sempre que a gente se perguntar por quê, lembre-se de Jardim do Éden. Eles escolheram afrontar Deus e a gente paga até hoje por isso. Isso fica mais fácil de. Como eu disse ontem, tem muita coisa que pode dar errado na nossa vida. Ontem não, terça-feira. Tem muita coisa que pode dar errado na nossa vida. Muita coisa mesmo, não só de saúde, pode dar muita coisa errada mesmo. Pode cair o prédio que eu moro aqui nesse exato momento, pode cair o telhado, pode. Muita coisa. Os noticiários estão aí, a gente vê muitas coisas dando errado. Das coisas mais corriqueiras. A minha prima foi visitar a gente nesses dias que eu passei em Rio Preto, e ela estava falando que a mãe dela estava lavando o carro, estava passando pano no carro, já tinha terminado de lavar o carro, estava passando pano no carro. Ela foi fazer um movimento assim com o pano, e como a lata do carro, assim, deu uma derrapada, o dedo dela com o pano, não sei se vai dar para ver aqui, ó, ela estava passando, aqui é o carro, ela estava passando pano no carro, o dedo dela fez assim, ó, e ela quebrou o dedo. Mas não só quebrou, virou um caso em volta disso. Teve que fazer cirurgia, licença do trabalho e tudo mais. E eu tava ouvindo a minha prima Vitória falar isso, eu falei, gente, a gente não sabe de onde vem o perigo, a gente não imagina o que pode acontecer com a gente. Então, pensa em tudo que pode dar errado na sua vida e simplesmente se prepare. Mas se prepare de um jeito, não ficar desesperançosa da vida, mas realista, na realidade. Não ficar tão surpresa assim. Que geralmente a gente se surpreende muito com o sofrimento, com os problemas. Mas, dada a duas circunstâncias, que é o fato de que Deus tem os propósitos dele, ele sabe por que acontece aquilo na nossa vida, tem o outro fato de que vai acontecer coisas assim com a gente, porque Adão e Eva pecou. É simples. Não é simples viver, mas é simples de entender do porquê que a gente passa por tudo isso. E a gente já está partindo pro ponto final aqui, mas outros dois pontos importantes aqui
é o fato de que a página 40, deixa eu ver aqui se é isso que... Página 40, por favor, quem, quem tem o livro aí. Deixa eu abrir. Aqui. Precisamos olhar para esses fatos terríveis, o fato do pecado, do sofrimento e da morte, o fato de que Deus criou um mundo no qual essas coisas são possíveis, o fato de que Ele nos ama, ou seja, que não deseja nada menos que nossa perfeição e alegria, o fato de que Ele nos deu a liberdade de escolher e o homem decidiu que suas próprias ideias de perfeição e alegria eram melhores que as de Deus. Gente, o homem lá no Jardim do Éden, ele teve por um instante a noção de que a ideia dele de perfeição era melhor que a ideia de Deus. E não é assim que acontece com a gente. A gente tem a ideia de que a nossa vida, de que a forma como a gente resolveria a nossa vida é melhor do que o que Deus pode fazer. E eu quero dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu com a gente quando a Camila estava indo, a Camila, minha irmã, estava indo me levar para o aeroporto, que fica muito claro de ver isso aqui. Mas deixa eu terminar de ler aqui. O homem decidiu que suas próprias ideias de perfeição e alegria eram melhores que as de Deus. Creu no que Satanás lhe disse e, assim, o pecado e o sofrimento entraram no mundo. E agora nós dizemos, por que Deus não faz algo a esse respeito? A resposta cristã é, ele já fez. Ele se tornou a vítima, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Antes de eu terminar aqui nessa parte, antes de eu terminar aqui nessa parte do cordeiro imolado, do que Deus já fez, eu quero falar antes dessa questão aqui de nós escolhermos, como nós escolhemos mal. E a gente escolhe mal e acha que escolhe bem porque a gente não vê a nossa vida num panorama, assim, a gente vive ela ali e a gente acha que sabe o que está fazendo. A minha irmã Camila estava me levando para o aeroporto. E assim, para quem conhece São Paulo, na Marginal Tietê tem a pista expressa, tem a pista do meio e tem a. Esqueci, meu Deus, fugiu agora o nome. Expressa? Como que é essa aqui, meu Deus? Esqueci. Tem três, geralmente tem três lados assim, lá na Marginal. E aí, ela tava no Waze, né? Porque em São Paulo não tem como andar sem Waze, porque vai avisando o radar e tudo mais. E aí tava um trânsito. O Waze pediu pra gente ir pra. Agora eu esqueci o nome, meu Deus. Como que é? Carol, fala aí se você tá aí. Como que é a Expressa? Bom, esqueci. A gente estava na Expressa, que é onde é o fluxo maior, mais perto assim da marginal, anda mais, né, mais acelerado. A gente estava ali, o Waze pediu pra gente ir para outra. Aí a gente foi lá, tal, tal, tal. De repente começou a parar o trânsito, a parar o trânsito. Aí a Camila e a gente conversando ali, nossa, por que que o Waze mandou, jogou pra cá? A gente estava ali na Expressa. Ai, tá aqui na minha boca o nome da que a gente tava, eu esqueço. Eu tô esquecendo, mas a gente tava ali na Expressa, tá tão melhor, ele mandou a gente aqui, tá congestionado. Aí a gente falou assim, nossa, a Camila falou assim, nossa, acho que eu vou voltar pra Expressa. Aí ela até falou assim, bom, se bem que toda vez que eu desobedeço o Waze, eu me dou mal. Mas tá bom. A gente tava na faixa onde estava congestionado, voltamos pra Expressa onde estava caminhando. De repente, o que aconteceu? A Expressa parou. A hora que a gente olha pro lado, a outra pista que a gente estava fluindo. E aí, ali na hora, eu falei assim, gente, olha como que a gente pode comparar essa situação tão besta, corriqueira, com o fato de que Deus, que é o nosso Waze, vê lá na frente, vê o que a gente não tá vendo, só que nós somos teimosos e nós achamos, nós vemos ali, a gente viu, poxa, a gente tá aqui no congestionamento e ali tá mais rápido, vamos passar para lá que tá mais rápido. Aí a gente passa para lá, só que o Waze já estava prevendo que ali ia parar e aonde a gente estava ia fluir. Mas a gente só vê aquilo que está na frente dos nossos olhos. E a gente quer guiar a nossa vida assim. E não é assim com tudo que acontece na nossa vida? A gente idealiza que a nossa ideia sobre o que é bom para nós,
A gente idealiza que aquilo que a gente tem para nossa vida é melhor do que o que Deus tem. Essa é a mais pura realidade. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, porque e como que é visto isso? Nas situações que acontecem, porque acontece alguma coisa a gente fala, não, certamente Deus não tá vendo aqui as coisas que eu anotei para minha vida que são bem melhores. Mas ele conhece lá na frente, ele sabe mais do que a gente, ele tá vendo os perigos que a gente pode correr, ele tá alertando, ele tá dando as instruções, mas a gente acha que não. O Waze tá errado, o Waze só pode estar errado. Porque eu tava aqui no fluxo, belezinha, ele mandou ir para um lugar onde está muito movimentado, onde está muito congestionado, mas é lá na frente, lá na frente. Voltamos àquela questão de que só é possível que a gente obedeça de fato a Deus e que a gente não se ache que os nossos planos são melhores quando a gente tem consciência do caráter dele. E aí entra essa segunda parte aqui e a parte final já para vocês poderem falar também, que ela diz o seguinte: assim o pecado e o sofrimento entraram no mundo. E agora nós dizemos, então entrou o sofrimento e o pecado no mundo a partir dessa escolha de Adão e Eva, e aí hoje, nos dias de hoje, nós, réis mortais, falamos: por que Deus não faz algo a esse respeito? A resposta cristã é: ele fez. Ele se tornou a vítima, um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O que se chama isso? O que significa isso? A cruz, Jesus, a resposta para os nossos sofrimentos. É só olhar para a cruz. Mas sabe o que acontece? A gente acha. Essa é a verdade nua e crua. A gente muitas vezes não se satisfaz só com a resposta da cruz. A gente está tão acostumado já a ouvir isso que parece que no dia a dia, na prática, não nos impacta mais a cruz. A ponto de quando nós nos indagamos por quê? Por que que Deus não faz alguma coisa, a gente não consiga responder para nós mesmos. Ele já fez. Era para eu estar bem pior, mas ele já fez, enviando o cordeiro para ser morto na cruz por mim e por você. Mas como que a gente vai conseguir entender isso? A partir do momento que a gente entende que a gente estava indo para o precipício, a gente estava indo para a lama, a gente estava condenado. E aí ele vem e resolve o nosso problema. Então, tudo que nós vivemos hoje de bom, tudo que você vive hoje de bom, tenha a certeza, é lucro. Se contente com o que você vive. E eu digo isso não porque você não vai trabalhar mais ou porque você não pode ter mais, não é isso, não é isso. Mas é porque, mesmo tendo, mesmo possuindo, mesmo trabalhando para ter, direto e reto, talvez você fique se perguntando por quê? Por que Deus não faz alguma coisa? E me tira desse sofrimento que eu tô passando? Ou me dá mais? Ele já fez. E aí fica para mim e para você a constatação de que, no fundo, a gente muitas vezes não se contenta com a cruz. Eita, eu acho que vai cair aqui porque caiu a luz. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que não por causa de estar sem internet. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Vocês podem falar aí? Alguém me ouve?